RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, Rio Grande do Sul, são 8h19. Estamos iniciando mais uma edição do Outras Palavras aqui na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Canais 24 e 524 para todos os assinantes da NET no Rio Grande do Sul. Você também assiste a nossa programação em nosso site www.rdctv.com.br. Nas plataformas digitais YouTube, você também interage através da hashtag RDC Outras Palavras, youtube.com/RDCTV ou facebook.com/rdctv.com.br. O nosso assunto de hoje é padrão de beleza, cirurgia plástica. O país foi sacudido na última semana pela informação de uma paciente que foi a óbito depois de uma cirurgia executada na residência de um cirurgião plástico no Rio de Janeiro. Nós estamos recebendo o médico gaúcho, cirurgião plástico Renato Vieira. Ele já foi citado como dono de mãos de bisturi, gaúcho de Santana do Livramento, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se considera um profissional discreto, não gosta de holofotes e que ainda acredita que a melhor luz é aquela que se utiliza no bloco cirúrgico. Boa noite, doutor Renato. Boa noite. Prazer lhe receber aqui. Muito obrigado. Doutor Renato, qual é o papel exercido pela aparência física através dos tempos? Nós sabemos que em outras épocas as formas mais arredondadas, mais robustas foram destaque. O artista plástico boliviano, eu acho, Fernando Boteiro, né? Ele se consagrou com estas formas, né, mais volumosas, mais gordas, né? Ainda que já tenha existido também o padrão onde a magreza absoluta se destacava, né? E hoje, qual é o padrão de beleza que se impõe? Mas antigamente, muitas vezes, na época de doenças, por exemplo, como a tuberculose, que a pessoa ficava muito magra, então um sinal que não tinha doença era... Então, as formas mais obesas significavam saúde, tu tá entendendo? Sim. Então, depois, a partir da Segunda Guerra Mundial para cá, houve uma grande diferença, houve uma mudança total, assim, tu tá entendendo? E houve a época dos anos 60, que era a magreza, a mulher cabide, vamos dizer assim, que as modelos... eram modelos para as outras mulheres. Isso foi mudando e vai mudar ainda sempre. Agora, por exemplo, eu quando comecei a cirurgia plástica, vamos supor em tamanhos de mama, nos anos 70 por aí, quando a gente colocava a prótese, que a maioria da cirurgia era para diminuir a mama, porque se queria uma mama 42 na mulher, por exemplo. E quando se botava uma prótese, para quem não tinha, no máximo era 120 mililitros, mais ou menos. Já era uma prótese grande. Hoje, as próteses que se colocam é 300, 400 ml. Então, é uma questão cultural. Eu costumo dizer que cada geração escreve seus livros, tem a sua história. Por exemplo, a nossa história, por exemplo, de homens, nós éramos magrinhos, não tinha academia, era uma vergonha fazer, halterofilismo, que fazia na época, os halteres, te lembra? Não era comum. Sim. Nós éramos magrinhos e sem tatuagem. Tatuagem era uma coisa que não existia. Agora tu olha essa geração, é completamente diferente da nossa. Então cada geração tem a sua cultura, entende? A sua clientela deve ser preponderantemente feminina, mas hoje também o homem procura a cirurgia plástica numa outra dimensão. O que acontece hoje em dia, Jorge, é a primeira vez na história da humanidade que o ser humano está vivendo mais, tá? Hoje antigamente até os anos 50, talvez a média era 40, 50 anos de idade. Hoje 70 e 80. Hoje é a primeira vez na história da humanidade. Então isso é uma experiência nova de como as pessoas estão vivendo mais e querem trabalhar e querem competir e querem entrar no mercado de trabalho. Onde é que entra a cirurgia plástica? Exatamente nisso aí, tá? Da aparência mais jovem, de um aspecto menos cansado.
E os homens estão fazendo mais. Realmente, os homens, por exemplo, tem cirurgias que sempre fizeram, por exemplo, tu pega ginecomastia, aquelas mamas. Sim. O que sofre um adolescente com aquilo é uma coisa impressionante. Só quem não tem, que não tem ideia do que seja. Não usam na praia sempre com a camiseta, não tiram a camiseta. E hoje em dia, tu faz uma lipoaspiração e tira, eles mudam completamente. Tá? E, por exemplo, o nariz, os homens sempre fizeram, implantes de cabelos. Mas eu queria lhe perguntar sobre nariz. Eu assisti um colega seu num programa de televisão, acho que é nessa semana que passou, em que afirmava ser bem mais difícil a rinoplastia, a cirurgia plástica no nariz do homem, pelo risco de feminilizar o nariz. Isto é um mito na profissão, doutor Renato? Nunca se discutiu isso. Sim. Porque eu, particularmente, é uma questão pessoal, né? Questão pessoal, eu gosto mais do nariz reto, que não seja tão... tem pacientes, mulheres, muitas vezes, querem um pouquinho mais arrebitado, fica uma graça, mas fica meio estigmatizado, como tu olha, esse é um nariz operado, tá? E então, quanto mais natural, o nariz ideal é aquele que tem nariz, até eu como cirurgião plástico, operado por colegas, que eu não reconheço hoje em dia, tem técnicas fantásticas para a cirurgia de nariz. Eu não vejo que está operado. Mesmo, então, esse é o bom resultado da cirurgia de nariz. A tirania da estética, doutor Renato, é superior a alguns conceitos pessoais? A gente já ouviu muita gente dizer que jamais faria cirurgia plástica, mexeria no rosto e acaba no bisturi. Eu lembro de uma declaração da atriz Fernanda Montenegro, que dizia: eu não vou me submeter jamais a uma cirurgia plástica. Como é que eu vou construir as minhas velhinhas nas telenovelas, no teatro, no cinema? Ela fez uma plástica. Sim, recente. Discreta, uma coisa boa. Mas isso é muito comum. É diferente tu dizer com 20, 30 anos, tu entende que tu não 30 anos, jamais vou 40 anos. Aí chega um momento que uma paciente minha, eu me recordo, quando comecei a trabalhar com 30 e poucos anos, várias pacientes diziam assim: doutor, eu me olhei e estava caído o rosto e nunca mais voltou. Eu não entendia aquilo. Porque tem dias que tu te olha e está bem, o outro dia está mal, o outro dia está bem, tem um momento que cai e não volta mais. E aí tem muitas mulheres que chegam lá, eu jamais não imaginaria estar aqui e estou aqui. Por quê? Está se vivendo mais. Hoje, com 50, 60 anos, as pessoas estão ativas ainda e o inconsciente é atemporal. Dentro da cabeça da gente, o tempo não passa. O que denuncia é o espelho e fotografia. Senão, a gente não tem a ideia de tempo, tu tá entendendo? E só quando eu olho no espelho, não sou mais o que eu imaginava, o que eu imagino, muda, tu tá entendendo? E a cirurgia, eu acho que, por exemplo, cirurgia de face é uma coisa fantástica, os resultados dentro da naturalidade e o bem-estar da pessoa, elas mudam, dá uma motivação de vida grande. Então, assim, o melhor resultado é na consulta com o paciente. É ali que tu vai selecionar a pessoa para operar, não é todo mundo. O senhor já se submeteu a alguma cirurgia plástica? Já tirei a pálpebra há muito tempo atrás, superior, que estava me incomodando, e pretendo fazer, sim, certamente. Mas eu estou sempre adiando. O senhor concorda que hoje existe uma febre, uma busca, ou porque se vive mais, ou porque as pessoas buscam um padrão de beleza absoluto? O senhor percebe isso hoje com uma intensidade maior na sua clínica? Não, eu acho que já foi pior, vamos dizer assim. Hoje, olha a propaganda. Só mostra aquelas mulheres que são exceção, uma minoria, 1% das pessoas são muito belas. Tu tá entendendo? Então mostram como modelos. E imagina, as mulheres muitas vezes projetam, querem uma coisa que não tem. Mas hoje, não sei, sabe? Hoje está mais uma coisa mais natural, mais exercício, mais musculatura, tu tá entendendo? Mas essa geração ainda tem uma dimensão estética diferente. Hoje é mais musculatura, as mulheres mesmo malham muito.
prótese silicone. Sim. Tá? Esse é o modelo que está tendo hoje em dia. Nós podemos recordar que a Marta Rocha, eu acho que em 1954, perdeu o Miss Universo em função de 2 polegadas. Né? E continuou como uma referência de beleza durante décadas. Mulher belíssima. A busca da perfeição é um tesouro buscado desde sempre, Olha aqui, doutor Renato. Eu vou te dizer assim, ó, tu chama a busca da... não é perfeição. Eu tenho uma teoria que as pessoas não querem ser... elas querem ser iguais às outras. Por que eu estou te dizendo isso? Tu pega um menino de 7 anos de idade, com orelha em abano, tá? E entra, põe no... quando entra no primário, o que vai acontecer? Ele é diferente dos outros. E os outros começam a fazer bullying. Chama orelha em abano, orelha de elefante, aquelas coisas. Então, na verdade, tu oferece para um guri desse uma cirurgia, o ideal é operar antes de ele entrar na escola. Um que não teve oportunidade e sofre com esse bullying, eles fazem com anestesia local. Criança faz para poder se livrar daquilo, para quê? Para ter a orelha igual a dos outros. Está entendendo? Quem trabalha, por exemplo, as mulheres que trabalham com 60, 70 anos, que estão competindo no mercado e vêm umas mais novas, o que elas fazem? Tentam, além da competência, da experiência que ele tem um aspecto mais igual aos que elas convivem. O senhor diria que a cirurgia plástica pode personalizar uma pessoa ou tornar alguém diferente entre os iguais? Ao contrário, eu acho que a boa cirurgia não tem que tornar diferente, tem que deixar um aspecto mais natural, mais igual, tu tá entendendo? Eu acho que integra, é para integrar as pessoas na sociedade, não é para diferenciar ela. Do que a busca por esse top model look, que eu poderia chamar que o clã Kardashian, que tem um pouco de lenda aí, pode ter influenciado no comportamento das pessoas? Pois é, isso é uma coisa nova, né? Sim. A digital influence, né? Sim. Começou com essa moça aí, né? Moça, não sei, mas enfim. Então, eu vou te dizer que eu não conheço muito isso. Agora, eu vejo que a minha mulher, ela volta e meia está vendo essas digital influence. E eu fico horrorizado, sabe por quê? Porque a velocidade das coisas da internet é tão passageira e rápida. E para as mulheres isso é uma coisa fantástica. Aquilo que eu estou vestindo isso, que eu estou arrumando isso, que eu botei botox, que eu botei isso, botei aquilo. Eu não acompanho muito, mas eu vejo que é isso. Tá? Então tem realmente uma disputa de poder. Tá? Eu acho que é uma disputa de poder. E essas influenciam muito, muitas moças são influenciadas por essas digital influencers. Nós estamos vindo de uma semana com alguns encontros com colegas seus de outras áreas, da pneumologia, da oncologia. E com um oncologista, o Dr. Carlos Barrios, falamos na semana passada sobre a inteligência artificial atuando com a medicina. O computador conversando com o médico conversando com o computador. Estas facilidades tecnológicas, elas contribuem com que intensidade na cirurgia plástica? O senhor consegue simulações que trazem uma expectativa de satisfação, enfim, para as suas pacientes? Olha, é um artesanato. Cirurgia plástica, eu acho, onde a arte encontra a ciência. Na verdade é isso, é uma habilidade pessoal que cada um tem e uma dimensão do que tu vai fazer. Por exemplo, hoje em dia é fácil, tu chega uma paciente, tu tira uma fotografia dela e tu pode botar um modelo para ela, aí o teu nariz vai ficar assim. Eu não faço isso. Por que eu não faço isso? Porque nunca vai ser igual àquilo que eu estou mostrando para ela. Pode ser pior ou melhor, mas nunca vai ser exatamente do que eu vou desenhar num computador, tu tá entendendo? Eu posso mostrar alguns casos de pacientes que me permitam apresentar no consultório para outro, dizer assim, essa era assim e ficou assim, tu tá entendendo? Mas eu não posso dizer, como é que eu vou ficar, não posso te dizer, eu posso dar uma ideia, tá? E o porquê que eu estou dizendo que os resultados da cirurgia plástica, o sucesso está no consultório, não na sala de cirurgia. Porque no consultório tu vai selecionar quem vai ser operado.
Tu tem que captar assim, ó, o que a paciente é, escuta bem, o que ela pensa que é e como ela quer ficar. Tu está olhando de fora. É assim, eu não gosto disso, eu não gosto disso, não sei o quê. E muitas vezes são mulheres bonitas e a mulher tem uma lupa contra elas fantástica, né? Elas não enxergam as qualidades dela, eu fico impressionado com isso. Sempre tem um defeitinho, tem uma rigidez muito grande contra ela, tá? E aí, olha, tem muitas pacientes que eu não opero, passo o tempo, eu encontro-as e elas dizem, muito obrigado, porque eu estava numa fase ruim. Certo. O não, muitas vezes, na cirurgia plástica é fundamental. Nós estamos conversando com o médico cirurgião plástico Renato Vieira. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com a sequência do Outras Palavras. Estamos retornando para o segundo bloco do Outras Palavras aqui na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui, canais 24 e 524 da NET, para todo o Rio Grande do Sul. Estamos ainda em nosso site www.rdctv.com.br. Você também nos assiste no YouTube e ainda no Facebook, Instagram e, enfim, em todas as plataformas digitais. Os conteúdos locais, pioneiros, numa emissora de televisão aqui no Rio Grande do Sul. São mais de 20 horas de programação diárias para todo o estado gaúcho. Estamos recebendo hoje o Dr. Renato Vieira. E nós vamos entrar agora, Dr. Renato, no assunto lipoescultura, preenchimento, esse assunto que dominou o país e que sacudiu, enfim, a opinião pública, colocando não apenas em risco, mas levando à morte uma paciente após se submeter a uma cirurgia, me parece, na residência de um suposto médico, o Dr. Bumbum. Como é que o senhor vê toda esta situação no país acontecendo, que com certeza talvez aconteça em outros países? Bom, vamos começar assim, ó. Quando acontece uma tragédia como essa, a notícia explode, né? Só que tem, por exemplo, 10 mil, 100 mil casos bons não aparecem, primeira coisa. Isso aí só aparece o que é. Agora, tem outras coisas. Tem um estudo que diz assim, ó, por exemplo, 60% a 70% dos problemas de morte e complicações graves em cirurgia plástica não é feito por cirurgião plástico. Por exemplo, esses 3 casos que houveram agora, o do Bumbum e mais 2 parece, não são cirurgiões plásticos. Não tem não são nem cirurgiões. Tem uma que parece que é do Instituto de Beleza, alguma coisa assim. A outra é uma médica que não é cirurgiã plástica, não é nem cirurgiã. E não são cirurgias, tá? São inclusões, tá? E esse tipo de cirurgia que fizeram do bumbum é muito questionável. Tá? O produto, o PMMA, é um produto hoje que os cirurgiões plásticos praticamente não usam mais, tá? Se usa uma quantidade mínima, não 150 ml, é um absurdo. Eu não ponho, e creio que 98% dos cirurgiões plásticos não usam isso para fazer bumbum. Tem prótese de silicone que pode ser usado, tá? Então, eu acho assim, ó, como que se tem hoje de informações no Google sobre profissionais aptos para realizar certos procedimentos, as pessoas, no mínimo, têm que pensar sobre isso, para ver se é credenciado para fazer, se é capaz de fazer. O que tem de aventureiros também, em todos os aspectos, não é só na medicina, né? Tu pega hoje esses fake news, aí tem gente te mostrando coisas fantásticas, até no Facebook, propagandas de coisa que tu não sabe que é mentira aquilo. O ser humano é assim, tá entendendo? Tem de tudo. E na medicina também tem isso aí. Mas hoje dá para as pessoas se protegerem. Falem com gente que fez cirurgia, procurem amigas que fizeram com cirurgiões plásticos, tá? Ou com inclusões com bons dermatologistas, que eles fazem essas inclusões também, os preenchimentos. Com dermatologista. São extremamente capazes para fazer isso. Eu trabalho muito com dermatologista. Sim. Tá? É uma especialidade também que é muito
junta com a cirurgia plástica. E profissionais da área da biomedicina, da odontologia, que também estão realizando... Da odontologia agora, não estou fazendo julgamento ético e moral disso, porque não interessa. Eu sei que parece que o Conselho Federal de Medicina não é proibido o dentista colocar botox, por exemplo. Tá? Isso aí parece que proibiram. Eles estão fazendo botox, preenchimento. Bom, botox em qualquer lugar que tu vai, e as pessoas estão fazendo hoje, gente que não é da área. É mais inócuo, tu tá entendendo? Mas aí abre uma porta para uma série de outros procedimentos com mais risco. A cirurgia plástica não é isenta de riscos. Isso aí tem que ficar bem claro. Tá? Nós estamos sujeitos a toda a lei biológica sobre cirurgia. Nós somos cirurgiões. Pode dar infecção, pode dar seroma, pode dar embolia, que é o terror dos cirurgiões plásticos, ou qualquer cirurgião, tu tá entendendo? Mas hoje em dia tem prevenções, se faz prevenções, tá? Então, existe um risco, por isso que operar em hospital, por exemplo, eu vou te dizer bem claro, essa moça que faleceu lá, ela ia falecer em hospital ou em qualquer lugar que ela tivesse feito, tá? Isso aí, tenho quase certeza, ela fez uma embolia, provavelmente pelo produto. Pela característica do procedimento, então, equivocado? Exato. Não é equivocado, pode acontecer. Se eu fosse fazer um procedimento, pode acontecer para mim, ou para qualquer cirurgião plástico. É um risco, tu tá entendendo? Agora, eu praticamente não uso esse produto e nem a quantidade que ele usou, isso é outra coisa. Mas o que eu quero dizer, essa pessoa, infelizmente, é extremamente doloroso perder um paciente, né? Mas aconteceu. Quando o senhor comenta sobre riscos, o senhor também elenca aqui anestesia como algo que possa levar... Tudo. Por exemplo, a cirurgia em si, a cirurgia plástica, praticamente não tem risco. A cirurgia em si, durante o transoperatório, que pode acontecer por problemas de anestesia ou embolias, alguma coisa assim, tá? Mas o que eu estou dizendo? O risco é mínimo. A incidência é mínima. Se trabalha com a segurança cada vez maior, isso não tem dúvida. Mas o que o paciente tem que saber é que tem coisas que tem risco. Por exemplo, até em termos de resultado. Tá? Não é incomum tu fazer um retoque numa cirurgia. Porque tu opera 10 faces, por exemplo, são 10 resultados diferentes. Dependendo da pele da paciente, dos tecidos da paciente, do tipo de cicatrização. Já aconteceu da paciente ou o paciente se manifestar satisfeito e o senhor tratar de refazer ou de propor uma revisão no procedimento? Eu vou dizer como funciona, assim. Para mim, o que me interessa é o meu paciente. Por exemplo, uma pessoa que vai lá dizer, eu estou aqui porque o meu marido quer, não opera. Porque a minha mãe quer que eu opere, não opera. As perguntas, tu acha que eu tenho? Eu não acho nada. A pergunta é que tem que se fazer, o que te incomoda? Tu queres fazer. Tu tá entendendo? Então, é o paciente que vai dizer. E o resultado que me interessa, porque não adianta a amiga, porque tem muita inveja entre as amigas, isso é outra história. Tá? Então, a amiga me disse que o meu olho ficou assim. Não houve amiga. Tu tá entendendo? A gente aparenta o que é ou é aquilo que aparenta? Olha, eu acho que eu acho que nem a gente sabe mais o que fica misturado na gaveta. Como eu te disse, a minha imagem, eu falando contigo, eu sou o mesmo guri de Santana do Livramento. Sim. Que com 13 ou 14 anos decide que, ao ser médico, quer ir para a cirurgia plástica. Eu li isso, acho que no Estadão, numa matéria. Uma época que apareceu, exatamente. Foi exatamente isso. Você lembra do circo americano, aquele que pegou fogo? Pegou fogo, sim, um incêndio. 60 no início, mais ou menos. Houve uma promoveu o Pitangui ali, né? O Ivo Pitangui. Então, eu fiquei tão fascinado com aquela história, tá? De poder reformar as pessoas, de mudar as pessoas. E cabeça mágica de guri, né? Vou fazer cirurgia e fui. Trabalhei com estima desde o 2º ano da faculdade, que é
um dos pioneiros aqui da cidade. Depois fui para Barcelona, Certo. Planas lá, fiz uma volta. Mas foi... Mas eu lia também que lá em Santana do Livramento o senhor acompanhava pela plateia as informações sobre as novidades que a cirurgia plástica verdade. poderia apresentar. Nessa Coisa plateia de impressionante. Livramento. É. Jornal antigo e maravilhoso da minha terra, né? Nós falamos ainda há pouco sobre ética profissional, sobre os mecanismos de controle e fiscalização, e não temos como não falar também sobre sigilo profissional. Redes sociais. As pacientes ainda buscam muito aqueles comparativos de antes e depois. O senhor tem a necessidade de apresentar estes elementos também? Não, isso a gente faz no consultório. Eu vou te dizer assim, ó, nós não somos da geração que nasce com um chip na cabeça. Eu tenho que ainda estudar, sei o mínimo, muito menos do que eu deveria saber até sobre computação. Hoje tu vai em qualquer lugar, é uma propaganda que eu fico da minha geração. Como eu te digo, cada geração escreve seus livros. Essa gurizada nova, essa é a vida deles, não é a minha, tá entendendo? De botar propaganda em Facebook, Sim. e funciona. Eu acho que até o Conselho Regional de Medicina não tem mais a medida, porque é uma coisa nova isso. Sim. Tá? Antigamente era mais fácil, tu põe uma propaganda num jornal, alguma coisa, tinha essa. Hoje não. Qual é a faixa etária predominante que hoje tem buscado o seu consultório, doutor Renato? Olha, dos 6 aos 90. Criança, por exemplo, com orelhinha abano, te dou um exemplo. Depois dos 15, 20 nariz, 20 aos 30 prótese, lipo, tá? E depois dos 40, 50, o lifting, né? Lifting, tu vai ficando mais velho, o cirurgião mais velho começa a operar mais a geração da gente. Então, eu estou operando muito mais lifting agora. Sim. Tá? Não é é pelo tempo. Então, a gente acompanha a geração da gente. Com décadas de formação, de experiência. 45 anos de formado. 45 anos, com especializações no exterior. Eu fico impressionado, vocês treinam o olhar para determinados detalhes. Eu me lembro que eu estava uma ocasião num evento social e um colega seu me olhou e disse assim: tu tens este lado da tua face maior do que o outro. Eu fiquei impressionado com aquilo. Mas o senhor tem esse olhar também, assim, apurado, que parece que está sempre de plantão, assim, olhou o rosto e... Só quando me chama muita atenção, mas não tem. Tá? Quando eu ia operar em Santana, lá eu ia num restaurante, há 30 anos atrás que eu comecei a fazer uma cirurgia em Santana, e eu sempre jantava no mesmo restaurante. E a dona do restaurante, uma vez, disse: o senhor entra aí, ela vai embora. Ela disse: por quê? Porque ela acha que o senhor está sempre olhando para ela, vendo os defeitos dela. Fantasia. A gente não tem esse olhar mesmo. Eu nem me lembro quem é. Eu, ao menos, não tenho. Jamais diria para uma paciente: olha, tu tem que fazer isso. Nunca. Posso dizer, dá para fazer isso. Ou, quando é muito próximo, muito amiga minha, eu digo: olha, por que tu não pensa em fazer? Mas eu não deixo as pessoas decidirem, sabe? Nós estamos conversando com o Dr. Renato Vieira, cirurgião plástico gaúcho. Voltamos para o último bloco do Outras Palavras, aqui na RDC TV. Estamos retornando para o último bloco do Outras Palavras e recebendo hoje a visita do cirurgião plástico Renato Vieira. Doutor Renato, a beleza, o senhor entende que ela aprisiona o indivíduo ou ela liberta para conquistas que não lhe são permitidas a feios, ou pelo menos aquele padrão de menor beleza, digamos assim? Pois a beleza é uma coisa relativa, né? É uma coisa... Porque, na verdade, como eu te disse, as pessoas pegam uma Gisele Bündchen, então pegar esses... Estão nos extremos, isso aí é 1, 2% da população. 60%, 80% quebra galho. E pessoas muito feias também são 5%. Então, nessa gama de coisas, nós vamos vivendo, tá? Ninguém se acha tão bonito assim. Ninguém é tão narcisista assim de achar que eu sou maravilhoso. Tem até que pensar sobre isso, né? E não ser um refém de um personagem, né?
Ele não pode ser refém de si mesmo. Eu estou respondendo aquela tua pergunta. Tá entendendo? Se é a imagem que... A gente é o que aparenta ou aparenta aquilo que é. Já aconteceu de pacientes chegarem ao seu consultório e dizer, doutor Renato, eu quero ter o nariz da Gisele Bündchen, o queixo da atriz... E aí? Levam revista, tem... Sim. Acontece o seguinte, ao menos na minha clínica, tu vai fazendo uma triagem, tu tá entendendo? Tem pacientes que tu quer isso, já nem vamos sair conversar porque não vai dar certo. Os pacientes sinalizam o resultado. Se ela começa, a gente sente, o paciente entra, o cirurgião plástico experiente já sabe até o que ela quer operar. Tu tá entendendo? Então deixa ela falar, ver tem que captar o que ela quer mesmo lá. Tá entendendo? Mas já leva, quero um nariz assim, quero um nariz assado. Tu põe uma prótese, podia ser um pouquinho maior, podia. Geralmente nunca tá muito grande, nunca. 100% das reclamações, podia ser um pouquinho maior. Essa geração agora. Como é que o senhor lida diante de uma eventual insatisfação de uma paciente ou paciente com o resultado que não lhe agrada, enfim? Isso acontece, não é, óbvio que não é. Isso aí é estatística. Todos os cirurgiões caem na estatística. Tanto por cento, 5%, 10%. Os estudos mostram que o paciente tem que fazer um retoque de cirurgia. O Hector Marino é um dos maiores cirurgiões de nariz da década de 50. Ele dizia de cada 10 narizes que ele operava, 6 ele retocava. Tá? E o que é o retoque? É um pequeno... até com anestesia local, muitas vezes tu resolve. Mas é muito comum fazer um retoque. Né? Num degradê de cirurgia plástica, o que se opera mais? Nariz, queixo, boca, mama, cada seio? Cirurgião tem... Eu, como até digo, eu estou mais velho, vamos dizer assim, eu pego muitas pessoas de cirurgia da face, de rejuvenescimento facial. Porque as pessoas da minha geração, que me conhecem já de anos, vão envelhecendo comigo, então elas me conhecem e vão... Mas hoje, lipoaspiração, essa gurizada faz muito, silicone O senhor foi o cirurgião plástico de duas personalidades, digamos assim, mundiais. A primeira na ex-presidente Dilma, né? 9 anos já fazendo. Já antes dela assumir a presidência, né? Ela era ministra da Casa Civil, né? Eles iam... Não estava ainda decidido o que ia ser, e aí começaram Esse foi o resultado aí, né? Que a presidente Dilma... Não, aí são as duas operadas. As duas operadas? Perfeito. Isso aí foi... E uma outra foi a atriz e cantora Sara Montiel. A estrela de La Violeteira. Tu conheceu, tu lembra que Sara Montiel, tu fala pra muita gente, não sabe nem quem é Sarita Montiel, mas... Sarita Montiel. Mas quando eu morei em Barcelona, fiquei muito amigo dela. Certo. Muito. E ela veio a Porto Alegre, só que ela não podia ter filhos, né? Uhum. E eu tenho uma filha chamada Thaís, que hoje está com 40 anos, e ela veio cantar aqui veio aqui a Porto Alegre, fez uma pequena intervenção, e numa vinda dela aqui, e ela pegou uma menina para criar, isso é o maior orgulho que eu tenho, em Curitiba, e botou o nome da minha filha, Thaís. Que lindo. E só que Thaís é um nome pagão. Uhum. Então ela ligou para a mãe da Thaís, minha ex-mulher, perguntando se era Thaís Maria. Não, Thaís Maria. Se tu olhar, é Thaís e Zeus. Ela pegou 2 meninos para criar um casal. Certo. Aqui de Curitiba. Doutor Renato, muito obrigado pela sua presença aqui na RDC TV, no Outras Palavras. Sucesso, foi um prazer lhe reencontrar. Obrigado. Temos certeza que o senhor prestou, além de grandes informações, também um bom serviço aos nossos telespectadores. O Outras Palavras volta na sexta-feira. Vem aí Cadu Oliveira no 2 Toques. Boa noite. Nós vamos ficar...
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.